Graça e paz, amados por Cristo, meu nome é Daniel, seja bem-vindo ao canal Refúgio Seguro. Se inscreva neste canal, compartilhe esse vídeo, ative as notificações. Meus amados, no vídeo anterior eu falei sobre o melhor lugar para morar. E hoje eu quero tratar com vocês sobre o pior lugar para morar. E o texto aonde vamos refletir está no Evangelho de Lucas, capítulo 16, e vamos tirar como referência os versículos de 19 a 31. No 22, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Jesus trata neste texto sobre dois lugares. Ele reafirma que a ideia de que estes dois lugares existem. Um lugar de punição, Hades, também traduzido por inferno, e um outro de recompensa, chamado aqui de seio de Abraão. E esse texto é uma advertência para que as pessoas acreditem que este lugar é real, este lugar é de consciência, porque você veja que esses personagens estavam conversando com Abraão. É um lugar de permanente sofrimento, porque ele vai dizendo aqui: porque estou atormentado nesta chama. Lugar da ira de Deus, lugar de penitenciária do universo moral, a segunda morte, trevas exteriores, fogo eterno. Jesus falou muito mais do inferno do que do céu. Por quê? Porque ele não quer que você vá para esse lugar. Esse não é a vontade de Deus, mas a vontade de Deus é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento de Deus e tenha a vida eterna em Cristo Jesus. Meus amados, este lugar foi feito para alguém? Foi, para Satanás e seus anjos. Satanás não é o senhor do inferno. No inferno, ele e seus anjos cumprirão uma pena eterna sob o senhorio pleno de Jesus Cristo. Então, esse lugar, meus amados, é real. Precisamos levar essa mensagem para que você acorde, para que você se desperte, porque veja o desespero deste homem. Porque estou atormentado nesta chama. E, como diz no texto, é um lugar de consciência. Veja no versículo 27, e disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. O texto está dizendo que eles têm a Moisés e os profetas, o Evangelho. Nós estamos anunciando o Evangelho da glória de Cristo para alertar as pessoas a não irem para este lugar. As pessoas vivem distraídas, com o coração carregado com os cuidados dessa vida. As pessoas estão tão envolvidas com este mundo que elas esquecem que a morte pode chegar a qualquer momento. Assim como a vida que nós temos, a morte é real. Ela pode vir num piscar de olho e você parte. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Jesus adverte nesse texto. Jesus
orienta seus discípulos e ele fala: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Muitos entram pela porta larga, porque é fácil, é mais fácil viver uma vida dissoluta, sem Deus, não se importam com nada com as coisas espirituais, estão distantes, não querem saber de Deus, seus corações estão carregados com os cuidados dessa vida. Por isso, meus amados, essa é a advertência do Senhor a você que está me ouvindo. Quem vai para este lugar? Todos aqueles que calcou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, ultrajou, rejeitou o Espírito da graça. Quantas pessoas se tornaram mártires? E o sangue dos mártires é a semente do Evangelho. São alertas, sinais, placas de advertência para que você acorde e se volte para Deus e não vá para aquele lugar. João, capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Então, se você não quer ir para aquele lugar, creia no Senhor Jesus. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Então, são aqueles que não crê. Quem não crê não tem a vida, não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece, lugar da ira de Deus. Em Apocalipse 20, 14 e 15 diz: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Quem não foi achado escrito no livro da vida? Aquele que o evangelista João diz: aqueles que não creram no Filho. Quem não crê não tem a vida eterna. A palavra de Deus diz que permanece debaixo da ira de Deus. E eu quero concluir esse texto com a passagem de João, capítulo 3, versículos 19 e 20. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Para que as suas obras não sejam reprovadas. Ele está dizendo, e a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, Jesus veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas. E quem é o príncipe das trevas deste mundo? Satanás. É ele que engana. E as pessoas então não se voltam para as coisas espirituais. E elas então são reprovadas e são lançadas naquele lugar. Porque este lugar é terrível. Ele diz: porque estou atormentado nesta chama. Creia, meus amados, este lugar é real e ele existe. Não importa no que você acredita, de que forma você acredita, mas a palavra de Deus, ela traduz uma ideia real de que o lugar é real e ele existe. Porque se não existisse, Jesus não teria colocado esse texto na palavra de Deus. Ele não teria falado nesta parábola. É uma história para advertir, para orientar, para que ninguém vá para aquele lugar. Porque estou atormentado nesta chama. Veja, meus amados, o rico estava lá. O texto não é uma condenação à riqueza. Não é porque ele é rico que foi para lá. E não é porque o outro personagem pobre foi para o céu porque era pobre. Não.
é para todos aqueles que rejeitam o Evangelho, que é o que o texto vai dizendo. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Isso é o que a palavra de Deus diz. Quem tem o Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo ilumine a sua mente e o seu coração para que você seja despertado para esta realidade terrível que esse personagem está vivendo. Porque estou atormentado nesta chama. Se este vídeo edificou a sua vida, se essa mensagem te edificou, compartilhe este vídeo, se inscreva neste canal, ative as notificações, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.